Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Agora nós estamos então no capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre a circunferência e círculo. Falando nisso, você sabe qual é a diferença de uma circunferência e círculo? São bem parecidos, né? Então vamos entender um pouquinho essa definição. Quando nós vemos somente o desenho, sem o preenchimento, é chamado de circunferência. Quando está preenchido a sua superfície, é chamado de círculo. Então, aqui na página 82 tem a definição justamente disso, do que seria a circunferência e do que seria o círculo. Agora a gente vai estudar a circunferência, tá, pessoal? Vamos olhar para os elementos da circunferência. Então, aqui nós temos uma circunferência e nós vemos vários traços. Então, o que nós precisamos entender? Eu quero fazer uma definição bem simples com vocês. Vocês lembram da bicicleta? Tá, quem tem bicicleta em casa deve saber como que é o nome dos araminhos, né? Que tem assim, da extremidade, do centro até a extremidade. Então, claro que são vários, mas como que é o nome desses araminhos? A gente chama o quê? O raio da bicicleta, certo? Então, já fica fácil você saber que do meio até a extremidade, ó, do meio até a extremidade, bem certinho a metade, então é chamado de raio da bicicleta, né? Ou raio da circunferência, tá? Representado pelo R também. Agora, quando eu somo dois raios de um lado para o outro, deixa eu trocar de cor, ele recebe um outro nome, né? Dois raios juntos, então, ó, dois raios juntos formam o diâmetro. Então, o que seria o diâmetro? Dois raios. Diâmetro, isso. Então, o diâmetro é de uma extremidade até a outra, né? Ou seja, ele totaliza dois raios. Nós podemos dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Quando você já tem o valor do raio, para descobrir o diâmetro é só multiplicar por 2, porque o diâmetro é, então, 2 vezes o raio, ok? Então, beleza, vamos voltar aqui para os elementos da circunferência. Então, nós observamos aqui, ó, de uma extremidade até a outra, nós observamos o diâmetro, tá? Então, digamos que do B até o A representa o diâmetro, né? Então, do A até o B nessa circunferência seria o diâmetro. Vamos entender os outros elementos. Por mais que está virado, mas é de qualquer extremidade até o meio, é chamado de raio igual, tá? Então, ó, do ponto M até o ponto O, o que nós observamos? Um raio da circunferência, correto? Esse pedacinho aqui, ó, se eu fosse traçar do A somente até o O, também seria outro exemplo de raio. Do ponto B até a metade, ó, do ponto B somente até a metade, até o ponto O, também seria o raio, né? Então, lembre sempre da bicicleta, tá? Fica mais fácil esse exemplo ali. Então, até a metade, raio. Dos dois lados, de um lado até o outro, diâmetro. E esses dois pedaços que sobraram, que não são nem o raio nem o diâmetro, né? Então, é de uma parte ali qualquer da circunferência que não vem até o meio. Parece que está cortando a circunferência ali, deixando ela reta. Então, o nome desse pedacinho é corda, tá? Para vocês acostumarem, então, corda. Nós identificamos três partes principais da circunferência até esse momento: diâmetro, que é de uma extremidade à outra, raio, que é a metade do diâmetro, e corda, que é como se cortasse o topo ou a lateral da circunferência, mas não vem em direção ao meio, vem em direção a outra extremidade que também não chega a ser o tamanho de um diâmetro, porque o diâmetro tem que ser bem no meio, tá? Então, beleza, três definições: raio, corda, diâmetro. Então, até esse momento aqui nessa explicação, se você não entendeu bem, você pode dar um pause no vídeo, pegar lá no seu livro, usar cores e fazer isso que eu fiz, essas anotações, porque depois você já vai ter que saber o que é o diâmetro e o raio, tá bom, pessoal? Aqui tem a explicação, então, do que é diâmetro, raio, não vou ler, mas vocês podem estar lendo depois, né? Raio, diâmetro, corda, enfim.
Aqui vai pedir para vocês observarem agora isso que eu expliquei de raio, diâmetro, corda. Vocês vão olhar, ó, por exemplo, do ponto A até o C, do A até o C. Então, que nome recebe? Raio, diâmetro ou corda? Daí você escreve ali. Do A até o B. Então, do A até o B, que nome recebe? Raio, diâmetro ou corda? Então, você vai classificando cada um deles, tá? Colocando se é raio, diâmetro ou corda, na dúvida volta, por isso que é bom fazer as anotações. Se você anotou ali no teu livro, agora fica mais fácil para você entender. Próxima atividade, usando uma régua, trace na circunferência uma corda. Então, nós que vamos criar, cada um de vocês vai pegar, vai escolher um ponto, posso chamar aqui de ponto M, posso chamar aqui embaixo de ponto N, e aí você vai pegar uma régua e vai traçar. Claro que eu estou usando o mouse e não fica perfeito, né? Mas para vocês aí com uma régua vai ficar retinho. Então, um pedacinho que corta de um lado ao outro, mas não é no meio, porque se for no meio recebe o nome de diâmetro. Isso aqui é uma corda, tá? Vocês podem escolher, eu quero fazer aqui em cima. Quero fazer igual estava ali no exemplo, na parte de cima. Pode fazer, sem problema nenhum. Note que a corda MN também divide a circunferência em duas partes. Ó, o que acontece? Agora a circunferência vai receber mais uma característica. Então, se vocês observarem, é como se a corda dividisse em dois arcos. Então, recebe o nome, o menor de arco menor, que é esse pedacinho aqui, ó, que sobrou junto com a corda, ó. Digamos essa partezinha aqui, ó. Arco menor. Já a parte superior, eu vou trocar aqui de cor, também é um arco, correto? Mas é chamado de arco maior. Por quê? O tamanho, né, gente? Então, arco menor, arco maior. Até esse momento, vamos recapitular. Entendemos, então, o que é diâmetro, corda, raio. Quando eu divido, pego a corda e divido a circunferência, a partezinha pequena, chamado de arco menor, e o que sobra, arco maior. Ok? Até esse momento, tranquilo? Então, o que é o arco, né? É a parte da circunferência dividida ou definida por dois pontos distintos, né? Aí nós temos, então, os arcos. Quando eu divido ao meio, bem certinho no diâmetro, recebe outro nomezinho, semicircunferência. Por que semicircunferência? É a metade de uma circunferência, ó, em duas partes. Então, cada partezinha vale 1/2. Quando eu divido no diâmetro, tá? Não é quando eu estou dividindo aqui na corda. Na corda, eu chamo de arco maior, arco menor. Quando eu divido no meio certo, recebe o nome de semicircunferência, daí muda os nomes. Então, quando aparecer uma semicircunferência, vocês sabem que é a metade de uma circunferência. Como se fosse aquele meio transferidor, é a metade, tá? Cortado ao meio. Aqui a gente vai ver alguns elementos do círculo, tá? Então, algumas características do círculo ali. Então, nós vimos da circunferência, só para recapitular, ó, vou voltar. Nós vimos da circunferência, agora nós vamos ver do círculo quando é preenchido, tá? As características bem parecidas, só recebem outro nome, né? Ao invés de ser semicircunferência, é semicírculo. E aqui, segmento circular, tá? Então, o círculo ele é preenchido, beleza, pessoal? Deixa eu seguir aqui. Aqui tá tendo uma atividade para vocês fazerem, tá? Se vocês tiverem o compasso de vocês, vocês podem ir lá e reproduzir, desenhar o que tá pedindo aqui, tá bom? Aí, pessoal, aqui vai ser uma parte bem de ler no livro para conseguir entender. Então, assim, ó, o que é uma circunferências externas? Nós falamos do círculo, nós falamos da circunferência, agora nós vamos ficar na circunferência, tá? Então, ela tem algumas definições, porque depende de quando está desenhado duas circunferências e como que a posição delas estão, se elas estão dentro uma da outra, se estão fora, então elas recebem nomes diferentes. Isso aqui vocês vão ler e sublinhar, e quando aparecer nas atividades, vocês vão voltar nessa página para ver qual que se encaixaria na resposta. É basicamente isso. Então, aqui, circunferências internas, né? Então, é chamado circunferência interna quando não tem pontos em comum. Tem duas circunferências, ó, porém elas não encostam aqui, tá? Não tem pontos em comum, uma está no interior da outra. Vocês podem ver que a pequenininha está dentro da fora. A distância dos centros ou entre
o centro de uma circunferência grande e da outra pequena será menor que a diferença entre as medidas do seu raio. Né? Então, é menor do que o raio delas. Essa é uma formulazinha, tá? Se você for precisar encontrar essa distância, aí você usa essa formulazinha aqui. O que você vai fazer? R1, que é o raio 1, vai ter um valorzinho aqui, vai diminuir pelo R2, que é o raio 2, tá? Circunferências externas. Então, são duas, como o nome diz, externa. Interna, uma dentro da outra, externa, uma fora da outra, porém elas não têm ponto em comum, e a fórmula da distância é a seguinte: a distância é maior, usa aquele símbolo para fazer, e soma raio 1 com raio 2. Então, o raio de uma circunferência com o raio da outra circunferência. A distância vai ser maior que os dois raios, claro, porque sobra um pedacinho, né? Olha só, a distância vai ser maior. Tangentes internas. Então, a diferença ela é bem parecida com a circunferência interna, só que na tangente encosta. Ó, olha só. E na circunferência interna não encosta. Qual que é a formulazinha, então, para encontrar a distância entre os centros, né? Entre os dois centros, a fórmula é a seguinte: entre módulos, ou seja, que não pode ser número negativo, raio 1 menos o raio 2. Então, você pega o raio da circunferência maior, diminuído pela circunferência menor, e você vai saber a distância aqui, ó. Quando fala distância, a gente quer saber de um centro ao outro, tá? Tangentes externas. Então, ó, tangente encostou, correto? Interna, dentro. Externa, fora. Encosta, fora. Então, a tangente é ao contrário das circunferências. Interna está dentro e não encosta. Na tangente está dentro e encosta. Na circunferência externa, está fora e não encosta. Na tangente externa, está fora, porém encosta, ó. Tá? A formulazinha para encontrar essa distância, como está encostada, é fácil. Então, eu somo o raio 1 com o raio 2 e eu vou saber a distância do centro entre elas. Concêntricas, essa é diferente das outras. Nas concêntricas, então, podemos dizer que é uma circunferência dentro da outra. E o meio, ó, como se eu passasse aqui um alfinete, ficaria bem certinho um dentro do outro. A distância entre o centro delas, se uma está em cima da outra, a distância é 0. Tá? Perfeitamente. Nas outras a gente fica procurando essa distância, mas aqui está um em cima do outro. Então, a distância é 0. E por último, a secante, né? Quando tem dois pontos em comum. Então, ela não é a tangente, porque a tangente encosta perfeitamente, ó. Não é a tangente. E também não é a circunferência externa, que tem uma grande distância. Ela até uma entra ali na outra, né? Um pedacinho entra ali no outro. Qual que é a formulazinha? Essa é a que tem a fórmula um pouquinho maior, tá? Então, para você encontrar a distância, ó, entre os dois centros, é como se fosse uma equação, mas a gente chama de inequação. Então, pega aqui o valor que vai ter raio 1, diminui pelo raio 2, vai deixar o resultado aqui. Vai dizer que ele é menor que D, que é menor que, daí soma aqui, raio 1 mais raio 2. Só isso, e daí terminou a conta, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, eu vou dar um exemplo já aqui nessa questão, mas eu vou dar um exemplo já corrigido, tá? Porque depois vai ter uma outra atividade para vocês estarem fazendo. De utilização dessas fórmulas ali na página 89. Aqui é a questão 1. Então, se você quiser depois pegar o seu livro e ir respondendo junto para você entender, pode até fazer. 89 eu vou resolver aqui com vocês, tá? Então, peguem lá o livro de vocês e à medida que eu vou resolvendo, vocês podem ir dando um pausa aqui no vídeo para ir copiando também. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu estou com dois livros, tá? Aqui é a página 88 e aqui é a página 89, tá? Na 89 já está resolvido, mas eu vou deixar o 88 para estar explicando com a telinha do lado. Então, aqui. Na página 89 diz assim: determine a distância de... Então, a distância usando as fórmulas de cada uma dessas atividades. Porém, é o seguinte, para resolver, pessoal, basta a gente olhar qual figura que se encaixa. Então, olhando aqui, ó, a letra A, vamos ver qual que a letra A se encaixa. Vai se encaixar na secante. Então, a letra A, secante. Ó, vocês podem até escrever, não vai ficar perfeito que eu tô usando o mouse. Aqui é um C, tá? Secante. Vou colocar só um S, ficou muito feio, gente. Aqui. S de secante, né? Vou colocar só um S para facilitar.
Qual que é a fórmula da secante aqui, ó? Tentar ampliar um pouquinho. Tô usando duas telas, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, a formulazinha é a seguinte: R1 menos R2 menor, entre módulo, menor que D, que é a distância, menor que raio 1 mais raio 2. Então, copia a formulazinha, ó, R1 menos R2. Fecha o módulo. Essa é a fórmula maior, as outras são menores, tá? Copia a formulazinha. Primeiro você identifica qual que se encaixou de todos eles, né? Das características, se encaixou aqui no último, na secante. E aí usa essa formulazinha, ó. Olha como é simples. Mais R2. Então, R1. O R1 é o raio 1. Então, ó, R1 é um raio maior. O raio maior aqui vale 10. O raio menor vale 6. Então, nós fazemos o que? Diminuímos. 10 menos 6, ó. 10 menos 6. Deixa eu ampliar, acho que fica um pouco melhor, talvez, para vocês, né? Aqui. Então, diminua. A fórmula diz que é para, ó, a formulazinha aqui. Vem aqui, ó. A formulazinha diz que tem que diminuir. Então, a gente vem aqui e diminui. 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Coloca ali. Copio o D, que é a distância, e do outro lado eu somo. Raio 1 com raio 2. Então, 10 mais 6, 16. Pronto, aqui está o resultado. Então, eu digo que a distância, eu não tenho um valor exato nessa. A única coisa que eu sei é que a distância é maior que 4 e é menor que 16. Só isso, tá? Na letra B, vamos ver qual que se encaixa aqui na letrinha B. Então, ó, dá pra ver que tá encostado é tangente. Encostado fora, tangente externa. Então, a gente vai vir aqui, ó, tangente externa. Ó, pra vocês que ainda não conhecem muito bem, vocês podem olhar pelas figuras e ver qual que se encaixa. Tangente externa. Tangente externa, então, raio 1 menos raio 2. Aí, a gente vai vir aqui, opa, não é interna, é externa, desculpe. Aqui, raio 1 mais raio 2, isso. O que a gente vai fazer? Raio 1 mais raio 2. O raio 1, pensem sempre que é o maior, porque às vezes está fora de ordem, tá? Então, pensem, chame o raio 1 do maior. Soma 10 mais 4, ó. Então, a formulazinha da distância é igual raio 1, que é da figura maior, mais raio da figura 2. Somou 10 mais 4, 14, ó. Aqui está o resultado. Então, eu digo que a distância do centro, o que nós estamos fazendo? Procurando a distância o centro do ponto central de uma circunferência até a outra. Na letrinha C, então, a gente vai vir aqui na letrinha C e vai ver qual característica, qual delas aqui que vai se encaixar na letrinha C. Então, vamos olhar. Nós temos as duas circunferências e nós vamos observar qual delas que vai se encaixar. Vamos lá, vamos olhar, vamos prestar bastante atenção. Vamos ver se é essa a secante? Não, né? Bem diferente. Concêntrica. Não é concêntrica porque não está uma em cima da outra. Tangente também não é porque teria que estar encostado, tanto a interna quanto a externa. Vai sobrar só essas duas. Circunferência externa não é, uma está dentro da outra, então é circunferência interna. Então, eu digo o seguinte, que a distância, ó, a distância é maior que o raio 1 diminuído pelo raio 2. O raio 1 é o maior. O raio maior mede 8 e o menor 5. Então, a gente diz que a distância é maior que 8 menos 5. Quanto que é 8 menos 5? 3. A distância é maior que 3, tá? Vamos para a letrinha D. Letrinha D agora, pessoal, a gente olha aqui, então, nós observamos que está encostado é tangente interna. Vamos olhar, isso aqui, tangente interna. Então, a fórmula é fácil. R1, ou a circunferência maior, menos a circunferência menor. Vou colocar aqui distância igual circunferência maior menos a circunferência menor. Então, aqui, circunferência maior, 18 menor 8. Então, faz lá, 18 menos 8 igual a 10. A distância, então, vai ser 10. Não é difícil, pessoal, vocês só precisam, então, para fazer, é só vir aqui, identificar, se você ainda não conhece, né? Identifica qual que se compara. Aqui é a atividade do livro, lá, aquela explicação, e aí resolve, tá? Usa a mesma formulazinha.
Na letra E, então, nós vemos que as circunferências externas vai ter uma atividade de cada aqui nessa página. Se você quiser, pessoal, faz o seguinte, quando terminar o vídeo, tenta resolver sozinho e depois volta corrigindo, tá? D maior que R1 mais R2. Essa fórmula é fácil, né? R1 mais R2, a distância vai ser maior. R1 é sempre o maior, tá? A gente chama de R1. 6 mais 5. 6 mais 5 é 11. Então, eu digo que a distância, não estou dizendo que a distância é 11. A distância é maior que 11. Porque se desse pedaço até aqui é 5 e desse até aqui é 6, aqui vai ter mais um outro pedacinho que nós não sabemos. Nós só podemos definir que a distância entre o ponto central é maior que 11, tá? Por isso que é usada uma inequação. E na letrinha F, agora a gente vai ver a última que não foi usada ainda, que é a concêntrica. A distância a gente diz que é zero, porque não tem distância, né? Por mais que o raio de uma seja maior que o raio da outra, a gente não quer saber o raio, a gente quer saber a distância. Não tem distância, um está em cima do outro, a gente diz, ó, distância entre uma circunferência e outra é zero. Aí aqui, na questão 2, tá? Deixa eu ver, nós estamos na página 89. Na questão 2, a gente só vai ver que cada uma delas é. Então, por exemplo, a letra A é secante. Aí você vem aqui, coloca a letra A secante. Cada uma delas, qual fórmula que foi usada. Se é tangente interna, externa, circunferência. Aí você já pode ir escrevendo aqui, ó, quando você for fazendo, tá bom? E aí, pra gente finalizar, pessoal, agora arcos e ângulos, né? Então, nós vamos ver os arcos aqui para vocês entenderem um pouquinho. Então, ângulos centrais. Quando o ângulo fica no meio de uma circunferência, agora a gente está falando do ângulo, né? Quando o ângulo fica no meio, nós dizemos que é um ângulo central. Quando ele não fica no meio, mas ele está dentro, é inscrito. Ó, voltando a falar, arco maior, arco menor, tá? Então, só para vocês conhecerem aqui os ângulos centrais e os ângulos inscritos. Aí aqui, gente, voltando a falar da posição relativa, que é secante, concêntricas, aquilo que a gente acabou de fazer naquela outra atividade, vai ter aqui na página, eu vou deixar selecionado algumas atividades na página 96, tá? E vocês vão olhar para as circunferências e vão dizer, ó, C1 e C2, vai olhar para o C1 e vai olhar para o C2, circunferência 2. Será que essas duas circunferências são o quê? Concêntricas? Será que elas são tangentes? E aí você pode voltar lá na página e só colocar. Aqui é só para escrever qual que ela é. Tangente, circunferência secante, concêntrica, tá? Só vai escrever olhando aqui, C1, C2, C1 e C3. Agora do C1 em relação ao C3. Cada uma delas vocês vão só escrever, voltando lá naquele conteúdo. Deixa a prof mostrar aqui para vocês responderem aqui. Eu vou deixar algumas atividades porque esse conteúdo aqui é o mais importante. Então, a gente vai fixar um pouquinho mais nele. Nas circunferências aqui da página 88, tá? Vocês vão olhar e ver lá naquela atividade qual que se encaixaria, mas não precisa calcular. Vocês só vão responder tangente, concêntrica, secante, circunferência externa, enfim. E aí, pessoal, então, só para a gente já encerrar a aula de hoje, esse capítulo, a parte importante seria que vocês compreendessem a diferença de circunferência e círculo, tá? E aí as características dos dois, ok? Eu vou deixar os exercícios ali no roteiro para vocês fazerem. O que vocês não conseguirem podem pular, que daí a gente faz junto na aula. Aguardo vocês quinta-feira na aula ao vivo. Um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau, galera!